Olá, estamos de volta com o Jornal da Justiça, aqui numa gentileza do diretor Luiz Maurício, e hoje nós temos aqui a satisfação de ter como convidado o professor Dr. Paulo Chapchap, que é um grande especialista brasileiro em transplantes hepáticos, transplantes de fígado. E ele também além de um grande cirurgião, é coordenador dos cursos do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que vem prestando um serviço muito grande para a medicina brasileira, em particular para o SUS. Doutor Paulo, muito bem-vindo ao programa do Jornal da Justiça, que é um programa que tem o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil e de outras grandes empresas e instituições brasileiras, e que está à disposição para interagir com a população e resolver dúvidas a respeito da medicina, da justiça e da interação da justiça com a medicina numa área que nós chamamos de direito à saúde baseado em evidências. Então, o senhor, com a sua grande experiência, o Brasil é um dos principais transplantadores de fígado e de rim do mundo, não é? Na verdade, o programa público de transplantes do Brasil é o maior do mundo. É o maior do mundo. Custeado pelo Estado, é o programa de transplantes de órgãos o maior do mundo. Aham. Então, você fica à vontade para me interromper também. Esse programa tem um estilo mais de debate do que de entrevista, para não ficar muito monótono. E o que você poderia dizer? Qual é o tamanho da fila e como é que está a técnica do transplante no Brasil? Os resultados no exterior são melhores que no Brasil? Não. Os resultados, obviamente, são bastante heterogêneos. Né? Nós não medimos ainda de uma forma sistemática os resultados. Isso quer dizer, cada equipe, cada time, cada serviço de transplante tem a liberdade de publicar os seus resultados e o faz cientificamente. Quer dizer, os congressos, nós temos uma boa visão desses resultados. No geral, os resultados do transplante em termos de sobrevida da pessoa e do órgão, quer dizer, a preservação do órgão, vivendo com este órgão que foi transplantado, são muito bons e são iguais aos dos melhores do mundo. Perfeito. Então, nós estamos bem adiantados nesta tecnologia. Temos desafios ainda, obviamente. Quando você diz que a sobrevida do paciente do órgão, né, para o telespectador que está nos assistindo, ele está dizendo que o sujeito pode até perder o fígado transplantado, mas ele continua vivo e pode receber um segundo transplante, é isso? Isso é verdade. No caso do fígado, para ele continuar vivo, ele precisa receber um segundo transplante e isso acontece. No caso do rim, ele pode ficar vivo sem o rim, porque ele vai para a diálise, Exato. Não é verdade? Então, no caso do rim, a sobrevida do transplante, ou do órgão, é bastante diferente da sobrevida do indivíduo. Bastante diferente, eu estou exagerando um pouco. Mas existe uma diferença entre as duas, porque se o rim transplantado falhar, for rejeitado... Eu que sou nefrologista, costumo salvar a vida dele. Pois E vocês, o que vocês fazem? E aí o paciente continua, o indivíduo continua vivo num programa de diálise até que apareça um outro rim. Perfeito. Para o transplante. E no hepático, você no caso do fígado, a única atrás. Possibilidade é um retransplante. É um outro transplante. Um outro transplante. Então, uma coisa que me preocupa muito, Paulo, são as causas de insuficiência hepática que requerem transplante hepático, não é? A gente sabe que na Europa, por exemplo, drogas, né, particularmente paracetamol, né, acabam levando à insuficiência hepática aguda, né, mas tem causas crônicas, hepatite, etc. Você poderia dizer a frequência dessas causas que acometem, acabam levando à insuficiência hepática e requerem o transplante? Bom, Álvaro, isso difere de lugar para lugar. No geral, em adultos, a grande causa que leva a um transplante de fígado é a cirrose secundária hepatite C. Você sabe que a hepatite C é um problema mundial. Nós temos aí uma prevalência. Você fala um pouquinho da transmissão da hepatite C. A transmissão da hepatite C é conhecida na maior parte dos casos, mas não em todos os casos. Né? Cerca de 30% a 40% dos casos de hepatite C a gente não consegue detectar como foi a transmissão. Mas as transfusões de sangue, cada vez menos, porque você faz testes, inclusive, para lidar com a janela imunológica,
mas usuários de drogas e outras formas. Talvez seja a primeira, né? Eu acho que uso de droga, né? Transmissão sexual já é menor, né? A transmissão sexual é pequena. É pequena no caso da hepatite C, que é bem diferente da hepatite B, em que hoje é a principal via de transmissão. Perfeito. No mundo é a via sexual, o que é uma pena porque existe a vacina. Mais uma indicação para o uso de camisinha, não é? Quer dizer, você está protegendo até o seu fígado e um câncer no seu fígado, de forma que use camisinha, e particularmente as mulheres precisam criar a cultura, né, de usar a camisinha feminina, não é? Também. Isso. E se livrar da hepatite B e das consequências, né, e da AIDS, e do HPV e de uma série de outras coisas. Né? Então, voltando aqui para as principais causas, né, de insuficiência hepática que acabam levando ao transplante. Você falou, a primeira é a hepatite C. Em alguns lugares do mundo ainda é hepatite B, né? Principalmente no Oriente. Álcool, a doença alcoólica do fígado, é bastante prevalente também, em associação ou não, porque você sabe, professor, que no caso de vírus C, mais ingestão alcoólica potencializa muito o efeito deletério no fígado, prejuízo ao fígado. Ou seja, o fígado doente sofre mais ainda com o álcool e perde a sua função mais rapidamente. Exatamente. Tanto a incidência de cirrose como de câncer no fígado, o hepatocarcinoma, são maiores em quem tem vírus C e bebe. E então a somatória das duas agressões levam a uma doença mais rápida e mais grave. Perfeito. Né? Então, álcool, vírus B, vírus C, no adulto e aí outras causas mais raras da lesão hepática. E droga, medicamento? Medicamento sim, e uma síndrome que está aparecendo cada vez mais, que é a síndrome metabólica. Olha. Então, essa síndrome metabólica que a gente conhece, que é a obesidade, pode levar a uma e outras dislipidemias, e inclusive o mau controle da glicemia, então colocando tudo junto, o que constitui a síndrome metabólica, pode levar a uma esteatose primeiro, que é um acúmulo de gordura no fígado, e depois a uma esteatohepatite, que nestes casos é uma esteatohepatite que a gente chama de não alcoólica. Mas o mecanismo de lesão do álcool também é uma esteatohepatite. Quer dizer, isso no fundo é uma hepatite causada por excesso de comida, é isso? É uma hepatite tóxica causada por um descontrole metabólico, muitas vezes por excesso de comida, mas mesmo aqueles magros que tenham a hipercolesterolemia, um diabetes de difícil controle, também podem ter esteatohepatite. Claro que a maior causa é a obesidade, o sobrepeso, o excesso. Só que aquela barriguinha do chope não é tão inocente assim, nem engraçada, né? Não é porque ela se traduz numa gordura interna também. E uma doença crônica, um processo inflamatório crônico, etc. Então, bom ter juízo e cuidado. A gente só tem um corpinho, né? Pois é, só tem mais esse. Bonito ou menos bonito, só temos esse e precisamos cuidar da saúde, né, Paulo? É verdade. Então, vocês, eu conheço o trabalho de vocês têm uma equipe no Hospital Sírio-Libanês, você estava me dizendo que já trabalhou no Hospital AC Camargo, fizeram centenas de transplantes hepáticos, que é uma coisa, hoje, parece simples, mas é extremamente complexa, não é? Que tipos de transplante existem, Paulo? No caso do fígado, Isso. Tem o transplante mais clássico, que é aquele que um indivíduo morto, com morte encefálica, com o coração ainda batendo, mas morto, porque a morte encefálica é igual à morte clínica, na verdade, ele doa, manifestou esse desejo em vida, ou a sua família sabe desse desejo, ou a família deseja, mesmo que ele não tenha manifestado nada, antes doar o seu órgão. E esse é um transplante que é feito com o fígado, então, retirado e preservado e transplantado. Esse fígado pode ser transplantado inteiro para uma pessoa, e aí vem o segundo tipo de transplante, ou ele pode ser compartilhado por duas pessoas. Em geral, um adulto, ficando com a maior parte do fígado, fígado do lado direito, e uma criança, ficando com um pedaço menor do fígado, o lado esquerdo ou o segmento lateral esquerdo. O nome clássico para isso é um nome em inglês, mas é o que é conhecido no mundo todo, que é o split, que é a partilha, o compartilhamento do fígado para mais de um receptor. A outra forma de transplante é com doador vivo, aquele que um indivíduo, em geral parente,
resolve doar ou precisa doar uma parte do seu fígado para um receptor que precisa, mas que não terá tempo hábil de esperar por uma doação. E você pode tirar até 70% do fígado? O limite de segurança é 65%. Não mas pode errar na conta. Você pode... Por que a gente faz? Limite de segurança de 65%, porque a gente sabe se no final tirarmos 70%, né, nesta avaliação, o indivíduo que é doador terá uma regeneração adequada do fígado e não sofrerá pela falta de órgão. Né? Quer dizer, os 30% restante vai crescer e voltar a ficar quase do tamanho do fígado original. Exatamente, quase do tamanho do fígado original. Maravilha, não é? Isso é um órgão que, quer dizer, precisa fazer muita coisa para destruir o próprio fígado, não é? Pois é, mas tem alguns indivíduos que fazem, né? Os alcoólatras, por exemplo. E isso é muito caro, Paulo? O transplante de fígado? É. No Brasil, 96% dos transplantes de fígado são realizados pelo SUS. Perfeito. Quer dizer que do próprio Hospital Sírio-Libanês são feitos pelo SUS também? Exatamente. Hoje nós temos um programa em acordo com o Ministério da Saúde, que no caso do Sírio-Libanês o acordo é para transplantes pediátricos, e então a gente faz isso sem nenhum custo para o paciente. E tem outros lugares em São Paulo, no Brasil? Sem dúvida nenhuma. O Brasil tem vários centros muito bons de transplante de fígado. Em São Paulo tem vários centros, né? O do AC Camargo, do Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, que é talvez hoje o maior programa de transplante de fígado do Brasil. A própria Universidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas, aqui perto de nós, na Unifesp, um bom programa de transplante de fígado. A Santa Casa tem um programa de transplante de fígado. Então tem vários centros, a Beneficência Portuguesa e assim por diante. Paulo, eu tenho um feeling, não sei se você há de concordar comigo, eu fui treinado também nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Que a medicina brasileira, se bobear, em 10 anos vai ser uma das líderes do mundo. Você acredita nisso? Com todas as dificuldades que nós temos. Eu acho que em qualidade eu não tenho dúvida. E já é. Os programas de ponta no Brasil são comparáveis aos melhores programas do mundo. O grande problema é que isso é heterogêneo. Nós temos um problema de dificuldade no acesso a uma medicina de boa qualidade e dificuldade estrutural em alguns centros de ter uma medicina de boa qualidade. Então, eu diria que se você olhar os melhores centros do Brasil, os melhores centros universitários, os melhores hospitais filantrópicos, os melhores hospitais privados, mesmo os não filantrópicos, você encontra um atendimento da melhor qualidade. O nosso grande problema é que a maior parte da nossa população não tem acesso a programas de excelente qualidade. Mesmo tendo alguns programas do SUS de excelente qualidade. E por que ela não tem acesso? Porque ela não tem advogado, porque ela não sabe da existência do programa, não tem alguém que oriente essas pessoas porque você vê, tem vários centros, né? Com o meu respeito àqueles que têm um problema na família, para mim que vivia a medicina da época que a gente não tinha o que fazer mesmo em qualquer doença hepática, né? Hoje você ter tantos centros pagos pelo SUS, é uma maravilha isso, não é? E por que as pessoas continuam não tendo acesso? Não, eu talvez tenha entendido a sua pergunta de uma forma diferente. Eu imaginei que nós estivéssemos falando da medicina em geral. No caso dos programas de transplantes de órgãos, não só de fígado, como há o custeio do Estado, mesmo em centros de excelência, e isto é suficiente, esse custeio do Estado é suficiente, eu acho que não falta acesso se existir informação. Claro, tem lugares que o paciente não está informado que ele tem acesso. Mas se ele for informado disso, se ele estiver bem informado, ele encontrará um tratamento gratuito da melhor qualidade. Perfeito. Então, Paulo, eu vou aproveitar esse gancho seu, você vai explicar depois como é que as pessoas podem melhorar esse acesso, e a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já já com o Jornal da Justiça e com o professor Paulo Chap, que é diretor do Hospital Sírio-Libanês e é o coordenador de transplantes hepáticos do Hospital Sírio-Libanês, que tem uma grande experiência e vocês vão gostar do que ele tem a dizer. Até mais.
Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Então, voltando com o Jornal da Justiça, e nós estamos aqui com o nosso querido Dr. Paulo Chapchap, do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, e um grande transplantador, um grande cirurgião, formado na USP com doutorado em cirurgia, né? Mas o nome é... Em clínica cirúrgica. Clínica cirúrgica. Eles querem ser sempre igual ao clínico em alguma coisa, né? Mas, de qualquer maneira, com doutorado em clínica cirúrgica, e que tem uma experiência que eu diria que é importantíssima para a história e para a situação, né, atual, o timing da medicina brasileira, que é o transplante hepático. O Brasil é campeão mundial também em transplantes renais, né? Aqui a Unifesp, o professor José Osmar Medina, a equipe da nefrologia da Escola Paulista de Medicina, é o maior centro de transplantes renais também do mundo. De forma que a gente tem motivos para ter orgulho da medicina brasileira. E nós estávamos perguntando para o Dr. Paulo Chapchap, no final do bloco anterior, o que há de se fazer para se ter acesso a transplantes hepáticos. Então, professor Álvaro, eu acho que basicamente informação. Nós ainda recebemos pacientes de outras cidades, onde o transplante não é tão divulgado, em geral pacientes do norte, do nordeste ou do centro-oeste, porque há uma concentração muito grande dos centros transplantadores no sul-sudeste e nos estados costeiros mesmo do nordeste, mas não no norte e no centro-oeste.
Perfeito. Né? Por falta de informação, principalmente o pessoal que vive em cidades menores, em bases rurais, o paciente, quando recebe a informação de que é possível ter o tratamento, ele vem, mas chega tarde. Não é raro o paciente chegar tarde, muito grave, numa condição em que não existe mais tratamento nem através do transplante. Perfeito. Então, isto pode acontecer. Fora aqueles que não ficam sabendo e acabam morrendo nas suas próprias cidades, numa doença que no final é com muito sofrimento. Né? Uma hemorragia digestiva, ascite, encefalopatia que leva ao coma. Então é uma doença que faz o indivíduo sofrer. A gente tem durante muitos meses a oportunidade de diagnosticar e encaminhar aos centros de referência. Perfeito. E às vezes por ignorância o paciente não tem acesso ao tratamento. E Paulo, feito o transplante de cadáver ou de doador vivo, não é? Com ou sem split, sem a divisão com mais de um receptor, quais as chances do sujeito ter rejeição no primeiro ano, de sobreviver 5 anos? Bom, a rejeição, diferente do transplante de rim, em que com alguma frequência a rejeição leva à perda do órgão, ou a rejeição celular aguda, ou mesmo a rejeição crônica por desgaste ou lesão continuada, no caso do transplante de fígado é rara a perda do órgão por rejeição. Os episódios de rejeição ocorrem e se aumenta a imunossupressão. Certo. E na grande maioria dos casos, este aumento da imunossupressão é suficiente para controlar a rejeição e de tal forma que, eu repito, é raro perder um órgão por rejeição no caso do fígado. Perfeito. Em relação à sobrevida do paciente, a gente está trabalhando nos melhores centros hoje com uma sobrevida em torno de 90% a longo prazo. Isso quer dizer, depois de uma mortalidade, em 5 anos eu diria que em torno de 80%. Mas depende um pouco da patologia. É praticamente semelhante ao rim, então. Eu acho que é semelhante ao rim ou em algumas patologias até melhor do que no caso do transplante de rim. Quando a gente fala esse 80%, 85% de sobrevida em 5 anos, é porque a gente tem que lidar aí no meio com alguns pacientes que foram transplantados por causa de tumores hepáticos, por exemplo, que têm um índice de recidiva não desprezível. Pacientes com hepatite C, que também tem um índice de recidiva da doença, a permanência do vírus é quase universal, né? Porque ele está localizado... Os melhores tratamentos, as evidências é que você cura 30%, né? Quer dizer, 30% a 50% no máximo, dependendo do sorotipo, né? Então, mesmo depois do transplante, o vírus continua lá. Em alguns pacientes leva a recidiva da doença, recidiva da cirrose e necessidade de retransplante ou perda da vida do paciente. Então, eu diria que em algumas patologias esse resultado tem que ser superior a 90% a longo prazo. Em outras patologias, não. E aí Você está dizendo, então, que depende da causa, né? Depende da causa da doença que leva ao transplante. Hepatite C é pior ainda é se tiver câncer do fígado, mas também é uma situação extrema, né? Exatamente. No caso de metástase hepática. Não metástase, tumor primário. Tumor primário do fígado. Para metástases, nós ainda não realizamos transplante. Por exemplo, a metástase mais comum, que é o câncer coloretal no fígado, não se faz transplante. A que se faz para metástase ainda, em alguns casos de tumores carcinoides metastáticos para o fígado. É o caso, por exemplo, porque é público, é fácil de, é possível dizer, do Steve Jobs, que foi o criador e o controlador da Apple, né? Que teve um tumor carcinoide, foi ressecado o tumor carcinoide, esperou-se, já tinha metástase no fígado, esperou-se um tempo de observação para ver se o tumor primário recidivava, não recidivou. A equipe médica estava autorizada e fez o transplante de fígado. Né? E aparentemente ele está evoluindo bem, né? Está evoluindo bem, mas parece que tirou agora uma licença para tratamento de saúde, não se sabe. E teve algum envolvimento do pâncreas dele? Não? O tumor primário era no pâncreas. Era no pâncreas. É por isso que ele fez o transplante dos dois? Então, não, fez ele só no fez fígado. a retirada do tumor primário do pâncreas e depois o transplante de fígado. Tá aí, eu acho que é a primeira vez na televisão mundial que se explica adequadamente o que teve Steve Jobs, que é uma das pessoas mais importantes, né, da ciência mundial, não só da economia, dos negócios, mas, acima de tudo, ele é um criador, um cientista de altíssimo nível e que já fez muito aí para a humanidade. Espero que ele tenha muita saúde e que controle
esse problema que foi resolvido em parte com transplante hepático, não é? E tinha que transplantar mesmo, senão o tumor ia tomar todo o fígado dele, era isso? Já tomava todo o fígado. Então, quando a metástase é localizada, a gente faz uma hepatectomia, uma ressecção, uma retirada daquela porção do fígado que está comprometida. E isso, na maior parte das vezes, é assim. Perfeito. Mas, às vezes, o tumor toma o fígado inteiro, então, o único jeito de tirar todo o tumor é tirar todo o fígado. Perfeito. E aí precisa substituir por outro. Muito bom, olha aí. Fantástico não apresentou essas informações precisas aqui, porque não entrevistou o Dr. Paulo Chap-Chap. Paulo, esse assunto é extremamente interessante para mim, que sou médico, eu imagino que o nosso telespectador também. E eu gostaria de retomar um pouquinho, para quem se assustou um pouco, que essas coisas são evitáveis, né? Então, para as pessoas que estão nos assistindo aí, e que zelam pela saúde dos seus pais, dos seus filhos, pela própria, o que você sugeriria, então, para prevenir doenças hepáticas de maneira geral? Então, como a gente tem que ir às causas, na verdade. Claro que no caso da hepatite B, existindo vacinação e o bom teste que se faz no sangue, a possibilidade é totalmente evitável. Então, com a vacinação... E tem muita gente que não se vacina, inclusive profissionais da saúde. Né? Isso é um erro difícil de a gente acreditar que ainda seja cometido. Não dá para ser enfático o suficiente para dizer que uma vacina que tem alta capacidade de imunização, totalmente segura, porque produzida por engenharia genética, não tem o vírus envolvido na vacina, disponível gratuitamente, e que a gente não tenha uma vacinação maciça das pessoas, de crianças e adultos. Adultos porque ainda podem contrair o vírus B através de relações sexuais. Então, essa é uma mensagem que a gente tem que passar de prevenção. No caso do vírus C, a prevenção seria a não utilização de drogas injetáveis. Perfeito. Que podem carrear... Que, aliás, parece que é prioridade do governo atual, do federal, né? Parece o combate à utilização de drogas. A presidente Dilma, uma das primeiras, aliás, foi lá no Sírio-Libanês, né? Que o ministro Padilha referiu que ela sugeriu que ele fizesse um esforço especial na prevenção do uso de drogas, né? Particularmente crack, etc. Então, exatamente. Isso é importantíssimo, né? Evitar por todas as razões, né? Não só por causa das doenças, mas por causa da violência cérebro também. Pela violência, pela infelicidade, né? Pela tragédia. Né? É uma decisão muito bem tomada de priorizar o combate à utilização de drogas. Né? Perfeito. E aí, o que mais? Então, no caso do vírus C, contraído o vírus C, o mais importante é o diagnóstico precoce. Porque com o diagnóstico precoce, a gente pode orientar o paciente a zero de ingestão alcoólica, nem ingestão social, que a gente chama. Perfeito. Aquela recreativa em pequena quantidade. De vez em quando. No caso de quem tem vírus C, zero. Então, na propaganda de álcool, de cerveja, Paulo, você está me dizendo que além beba com moderação, tem assim, e se tiver problema hepático, não beba nada. Isso, tenha certeza que não tem um problema de fígado. Exato. Então, essa frase não é suficiente. Precisa ser completada. Precisa ser completada. Eu acho que é assim que a gente evolui para ter um povo mais saudável, né? Sem dúvida. Porque esse problema da insuficiência hepática traz muito sofrimento para a pessoa, muita restrição de qualidade de vida, dietas, depois o processo do transplante, quando consegue, não é? E depois o próprio controle do transplante, que é possível, como o Paulo falou, eu diria que é um sucesso. Eu vivi os primeiros transplantes aqui de renais, e depois os hepáticos, e os resultados não eram assim tão bons, não é? Então, nós médicos, quem se preocupa com a saúde e com a morte, não quer que ninguém fique doente ou que ninguém tenha problema de saúde, até para não dar trabalho para a gente. Não é? Não, e no caso do vírus C, só completando essa resposta, entendo o vírus, além de não beber e não agredir o fígado de outras formas, como obesidade e essas outras coisas, é tratar. E o tratamento está disponível, é um tratamento que é fornecido pelo Estado brasileiro, embora seja caro, o Estado brasileiro supre as necessidades de tratamento e precisa ser tratado. Porque em tratando o vírus C, embora não consigamos curar todos os pacientes, aquela porcentagem que nós conseguimos curar fica livre de cirrose e fica livre
de câncer no fígado. Então Isso. temos que tratar todos para resolver o problema eu diria hoje, em torno de 50%, Álvaro. Perfeito. E novas drogas estão surgindo, e eu tenho certeza que a positividade do tratamento vai aumentar mais ainda. Então, saber que tem a doença é muito importante. Perfeito. Ajuda o médico a cuidar do paciente. Ótimo. E uma outra pergunta, Paula, é em relação à síndrome metabólica, né? Quer dizer, o Paulo falou agora há pouco que o sujeito que obeso, particularmente aquele obeso que aumenta mais o abdômen, né? Ele acaba tendo problemas de glicemia, diabetes, a pressão sobe e tem acúmulo de gordura no fígado. E pode evoluir para cirrose, né? Perda da função do fígado e precisar de transplante. É reversível? Se o sujeito fizer regime, ele melhora? Ele Então, evita? nos graus iniciais da doença é completamente reversível. Inclusive, os exames de sangue que denotam que tem uma lesão hepática, eles se normalizam. Perfeito. Então, a gente sabe que parou de progredir a doença. Como o fígado tem uma extraordinária reserva, parar de progredir é suficiente para ter uma vida normal, se diagnosticado nos estágios mais precoces. E nesse caso também o álcool agrava a doença. Sem dúvida nenhuma. Então, a propaganda da cerveja tem que ver também. Se você for gordinho, hipertenso, glicemia de jejum alterada, não beba. Pois é. Perfeito? Que é mais difícil. Que é mais o álcool difícil. é uma das causas desse excesso de peso, né? O álcool é altamente calórico e acaba... Mas o sujeito tem que optar, ele quer a saúde dele, não é? Exatamente. E a nossa função é alertar. Esse é o papel da medicina. E a pergunta-chave que talvez a minha falta de humildade, né? A gente deve ser humilde, mas dentro de determinados limites, né? Sempre me ocorre assim que o Pelé não pode dizer que joga mal, não é? Então, transplante hepático é gratuito no Brasil, é gratuito nos Estados Unidos da América, que é uma medicina de 2 trilhões de dólares? Não, não é. Quer dizer, alguns indivíduos têm direito ao transplante gratuito, mas se ele não tiver seguro e não tiver este direito, por ser um veterano de guerra, por exemplo, e aposentado, ou aposentar Medicare, Medicaid, essas coisas, ele não tem transplante de fígado. Então, aquela população sem cobertura americana, que se diz classicamente em torno de 40 milhões de pessoas, não tem cobertura. E eles ficam até bravos, né? Porque o Obama está querendo estender a cobertura de saúde a essa população que não tem seguro-saúde nenhum, né? Aliás, tem um filme que todos devem assistir da área da saúde ou não da saúde, que é o Psycho, né? Ou SOS Saúde, de Michael Moore, né? Eu já devo confessar, já assisti o filme umas 4 vezes e toda vez me surpreende, porque tantas contrastes, né? Quanta falta de direito, né? À vida, não é? Então, uma sociedade evoluída não pode continuar tendo aquilo, eles vão ter que resolver. O Brasil está melhor nesse sentido, com 40 bilhões de dólares apenas, né, de investimento. Eles têm 2 trilhões e estão lá com grandes problemas. Então, a gente vai parar uns 30 segundos, Paulo, e voltamos em seguida aqui com o Jornal da Justiça e esperamos continuar contando com a sua audiência. Até mais. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601.
Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Alô, voltamos aqui então com o Jornal da Justiça. Hoje nós estamos aqui com a visita ilustre do nosso querido Dr. Paulo Chape, diretor de Estratégias e Desenvolvimento do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e chefe da Unidade de Transplantes Hepáticos do Hospital Sírio-Libanês, que é uma das maiores do Brasil, não é? E o Paulo tem uma experiência de centenas de casos, mais de 500 casos, né, Paulo? Transplantes de fígado, não é? A insuficiência hepática aguda é um quadro dos mais graves que eu já vi, né? Eu fiz muita UTI, faço medicina de urgência. E a crônica também, né? Porque judia, o sujeito sangra muito, o sujeito tem melena, né? Tem sangramento nas fezes, fica ictérico, não pode comer o que precisa. É muito triste, não pode tomar medicação, né, Paulo? E está sempre doente e tal. Então, o melhor aí é prevenir. E quando o fígado perde a sua função, ele precisa ser substituído. Nós estávamos falando agora há pouco, Paulo, sobre, então, a síndrome metabólica, né? E você estava dizendo que esse indivíduo não deve beber, né? O sujeito obeso, hipertenso e com glicemia alterada, né? Senão ele vai ser um candidato a transplante hepático, não é? E você estava dizendo também que existe efetividade, existem evidências científicas que a atividade física possa minorar esse problema, não é? E nós estávamos falando também que no Brasil, e eu vou reenfatizar isso agora, porque quem começou a nos ver agora, né, o Zap é um grande aliado nosso nesse programa, não é? Porque para que nos comerciais as pessoas começam a procurar outros assuntos, que os transplantes hepáticos, 90% deles têm um padrão igual no primeiro mundo, e isso é pago pelo SUS. Então o sujeito pode fazer um transplante no Hospital Sírio-Libanês, no Einstein, e gratuito, é isso mesmo? É verdade, é isso mesmo. É um direito do cidadão. Direito do cidadão. E o direito do cidadão se proteger da saúde também, né? E, Paulo, você falou também dos dois tipos de transplante, um que é de cadáver e outro que é intervivos. Você poderia detalhar quando que usa do cadáver, quando que é de intervivos, se tem diferença de resultados, de custos? Explica um pouquinho mais para a gente. De cadáver, sempre que possível, fazer um transplante de cadáver, obviamente, né? Porque você não envolve o indivíduo saudável no risco de uma cirurgia de grande porte. Então, se é possível, deve-se fazer o transplante de cadáver. Existem situações excepcionais em que isto não é possível. E que se antevê que a morte virá muito rápido,
E não há um tempo hábil, razoável, para esperar a sua vez. Mesmo alocando órgãos, é assim que a gente faz, a gente coloca o órgão numa lista única, independente de capacidade de pagamento. Isso é um outro progresso da medicina brasileira. Excelente, né? é uma coisa. Você não tem muito controle, segura. você recebe o paciente e pronto, ele está na fila. Por gravidade. Uhum. Então, o órgão, o fígado, é alocado pela gravidade. Então, quem está mais grave vai receber primeiro. Mesmo assim, em situações excepcionais, se antevê que o indivíduo não vai ter a oportunidade de fazer. Ainda existe mortalidade na lista de espera. Tem algumas situações que o índice de gravidade, chamado MELD, é um índice de gravidade para os adultos, em crianças é PELD, que ele não consegue prever a mortalidade em pouco tempo. E a medicina conhece isso. E nesses casos a gente tem que indicar o transplante com doador vivo e aí submete o doador a um risco. Existe morte de doadores. Né? Indivíduos sãos que foram doar e que morreram. Mesmo no Brasil isso existe, mas não só no Brasil. Qual que é o risco? No caso de um doador para adulto, em que a gente vai tirar até 65% do fígado, a chance de mortalidade calculada é em torno de 1 para 200, baseado nas estatísticas mundiais. Né? No caso de um doador para criança, que se vai tirar a menor parte do fígado, vai para 1 para 500, 1 para 1000. A chance de mortalidade é menor, né? Mas não é zero. E por que vocês não tiram só metade sempre, ao invés de... Porque o indivíduo precisa de mais ou menos fígado de acordo com o tamanho dele. Certo. Ele classicamente precisa de uma proporção em relação ao tamanho dele. Tamanho do receptor. Do tamanho do receptor. Tá. Então, se pode colocar até 0,8% do peso dele. Mas um limite bom de segurança é colocar pelo menos 1%. Entendi. Do peso dele. Então, se o indivíduo pesa 70 quilos, ele precisa receber 700 gramas de fígado e, às vezes, de acordo com o doador, isso é igual a 65% do fígado dele. Não é verdade? Perfeito. Se a criança pesa 5 quilos, 1% é 50 gramas. Eu acho que esses... obviamente, nosso papel é reduzir risco, não é? Claro. Tem alguma técnica que você divide o fígado antes para ele expandir um pouquinho, estimula que ele cresça para depois tirar? Tem alguma pesquisa nesse sentido? Não existe. Não tem como você... Submeter o doador em potencial ao alguma coisa estímulo. que permita que o filho dele fique maior ainda e ele possa doar menos. Não existe. Não existe. Tá certo. E Paulo, quanto tempo dura a cirurgia? Quanto tempo o sujeito leva para poder voltar a se alimentar normalmente? E o doador também, quanto tempo ele leva para recuperar o fígado? Então, como você estava dizendo no começo, no início da implantação dos transplantes de fígado, isso era uma operação quase de guerra, né? Exato. Com grande quantidade de transfusão de sangue. Hoje, a técnica cirúrgica se desenvolveu tanto que hoje ela é uma cirurgia, eu não diria uma cirurgia banal, uma cirurgia de alta complexidade, mas bastante mais rotineira do que ela era antigamente. A cirurgia do receptor depende um pouco do caso, mas ela varia entre 5 a 8, 10, 12 horas até. Mas ela está mais, na mediana, ela está mais próxima de 6 horas de cirurgia. Né? No caso da cirurgia do doador é o mesmo tempo, mais ou menos, em torno de 5, 6 horas. É uma cirurgia prolongada, o cirurgião sofre. Né? Não é pequena. E tem uma equipe de anestesistas. Claro, né? Especialmente treinados para esse procedimento. Para esse procedimento. E você falou do transfusão, vai muita transfusão, né? Então, antigamente a gente tinha que ter uma grande reserva no banco de sangue. Então, a gente não começava um transplante, isso minha época de treinamento nos Estados Unidos, 1986, 1987, sem ter pelo menos 10 unidades de sangue, 10 unidades, bolsas de plaquetas, que são elementos sanguíneos que melhoram a coagulação, e 10 unidades de plasma fresco, congelado, que também ajuda na coagulação. É o que a gente chamava de uma tourada. Exatamente. Hoje em dia, para você ter uma ideia, Álvaro, metade dos pacientes submetidos a transplante nem recebem qualquer transfusão. Produto sanguíneo. Que maravilha. Nenhum. E o que melhorou, Paulo? Eu acho que a técnica cirúrgica, o entendimento de qual é a melhor técnica, a melhor tática, a anestesia evoluiu muito e com isso a necessidade de transfusão também diminuiu muito. Para você ter uma ideia, metade dos pacientes
saem da sala estubados, isso quer dizer, sem necessidade de ventilação artificial na UTI. O receptor. Do receptor. Que maravilha. O doador todos, né? Claro. Mas o mesmo receptor, mais da metade ou em torno da metade, não precisam de ventilação mecânica no pós-operatório, porque a anestesia está tão sistematizada e tão simplificada, o indivíduo já sai cuidando de si mesmo em termos E vai de se criando, né, Paulo, na realidade, numa coisa que é extremamente complexa, porque não é simples, né? Não. E você vai ganhando know-how progressivamente, de repente você nem sabe direito por que melhorou tanto, Pois né? Isso aconteceu. Cada uma das pequenas decisões que você toma são responsáveis. Estão melhorando, melhora o anestesista, melhora até a temperatura da sala. Exatamente. Um dos segredos do Medina, por exemplo, no transplante aqui, né, de transplante renal, é que hoje ele transformou o transplante renal numa cirurgia quase banal, quase simples, né? No ano passado, mais de 1.000 transplantes renais realizados aqui. Pois é. No Hospital São Paulo, ou não, na verdade no Hospital do Rim, né? Hospital do Rim. No Hospital do Rim, mas pela equipe, né? Então, da Unifesp. E de forma se deve a pessoas abnegadas como o Paulo, que faz transplantes hepáticos, que é uma cirurgia extremamente sofisticada, no hospital de primeira linha, pelo SUS. Então, isso nos dá muito orgulho, viu, Paulo, do trabalho de vocês, do trabalho do Hospital Sírio-Libanês, dos outros centros, do AC Camargo, não é? E eu pensava que o AC Camargo era um hospital só para câncer, mas ele faz também transplante hepático. Né? Na hora que você está preparado para fazer uma medicina de alta complexidade, em pacientes imunodeprimidos, que é câncer, ou mesmo, tem casos de câncer de fígado que precisam fazer lá. Aí você estende esse tratamento para outros pacientes também, que é uma boa alocação de recursos, né? Você não desperdiça recursos. É um desafio para a medicina evoluir, para a ciência médica evoluir. E como é que está, por falar nisso, as publicações científicas? Hoje, se alguém que não está nos assistindo aqui lá do Amapá, e esse programa tem audiência no Brasil inteiro, ou do Acre, e que quiser se preparar para ser um transplantador renal, ou hepático, no caso do transplantador hepático, para onde que ele vai, Paulo? Tem essas possibilidades aqui ou ele tem como você que ir para os Estados Unidos de novo? Não, hoje não precisa mais, né? Nós fomos para os Estados Unidos porque o número de transplantes realizados à época era tão pequeno que para nós treinarmos ou aprendermos, vamos colocar assim, a prática do transplante, precisaríamos muitos anos e os pacientes não podiam esperar tantos anos. Então, nós viajamos para buscar esse treinamento, esse desenvolvimento. Hoje em dia, não. Tem centros no Brasil, vários, que fazem 100 transplantes por ano ou até mais. Né? No caso do Hospital das Clínicas em São Paulo, mais perto de 200, para o Hospital Albert Einstein, nós, em transplantes pediátricos no Sírio-Libanês. Então, o número de transplantes realizados já é tão grande que o treinamento pode ocorrer em períodos mais curtos de tempo. E todos esses centros de transplantes têm programas de treinamento. Todos eles têm programas de treinamento para cirurgiões, para hepatologistas, para intensivistas, os médicos que dão plantão na UTI, para anestesiologistas, que são fundamentais nesse processo. E o IEP, o Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês, tem cursos para treinar pessoas em transplante? Tem sim, tem. Cursos e estágios, que é mais importante, porque em cursos você não aprende tanto a prática do transplante, né? E lá tem cirurgia experimental também, temos também cirurgia experimental, um centro de cirurgia experimental, inclusive com um centro de treinamento em cirurgia robótica. Você sabe, Álvaro, que quando o Hospital Sírio-Libanês decidiu importar um robô cirúrgico, achou que não havia sentido em não importar também um robô de treinamento, cirurgia realizada em animais, para que os cirurgiões desenvolvam a sua capacidade técnica, não em seres humanos, mas nos animais. E isso é acessível para o médico, depois vai voltar a operar no SUS. Aliás, 90% de chance de ele voltar a operar pelo SUS mesmo, estando ele num grande hospital ou num hospital menor. Você sabe que os nossos programas de treinamento em acordo com o Ministério da Saúde são principalmente dirigidos a médicos do sistema público de saúde, porque é aí que existe a dificuldade do acesso ao desenvolvimento, ao treinamento. E nós temos dezenas de milhares, literalmente, de alunos que vêm ao Hospital Sírio-Libanês e são treinados sem qualquer custo. E vocês têm residência médica credenciada pelo MEC, no Sírio-Libanês. E esses residentes são treinados em transplante hepático também.
não existe um programa de residência em transplante hepático. Isso são estágios ou cursos de especialização com estágio. Não existe uma residência reconhecida em transplante de fígado pelo MEC. Mas o seu residente pode optar depois para fazer esse treinamento. Exatamente. Onde caberia um mestrado profissional aí, né? Talvez. É uma coisa que precisamos olhar, né? Que é uma nova iniciativa do MEC, da CAPES, né? O professor Jorge Guimarães, esteve conosco aqui essa semana. E ele quer mesmo que essa ciência médica, que é de primeiro mundo, que o Brasil já tem, não é? Nenhuma dúvida que o Hospital das Clínicas da USP, o Hospital São Paulo aqui, da SPDM, né? Os grandes hospitais das universidades brasileiras têm um padrão de primeiro mundo, né? Não é dúvida. E fazem ciência para competir com o primeiro mundo, está crescendo muito, né? E agora a CAPES quer transformar isso em mestrado profissional. Eu acho que caberia muito. É fundamental o indivíduo que não tem um interesse acadêmico, que não quer seguir uma carreira com mestrado, doutorado, docência e chegar até, claro, almejar ser um catedrático, né? Um professor titular num sistema universitário. Ele possa fazer um treinamento num procedimento de alta complexidade com uma característica acadêmica no seu treinamento, mas que ele não precise ser um professor depois. E o mestrado profissionalizante é fundamental para que a gente forme... Bom, Paulo, eu me sinto extremamente gratificado, eu espero que os nossos telespectadores também, com certeza estão satisfeitos com a riqueza de informações de uma vida de quem se dedica a um tratamento que, quando eu me formei, não existia, não tinha nenhuma perspectiva e que hoje já se ombreia com os melhores centros do mundo. Então, eu queria te parabenizar, agradecer você pela entrevista e principalmente como brasileiro e cidadão pelo seu trabalho no Hospital Sírio-Libanês, pelo desenvolvimento do transplante hepático no Brasil, e as nossas câmaras estão às suas ordens para as suas palavras finais. Bom, eu que tenho que agradecer a oportunidade de exercer mais uma das nossas atividades educativas. Perfeito. Não é assim, Álvaro? Porque nós temos certeza que a principal arma que a medicina tem para a cura é o conhecimento, né? A gente tem até no Hospital Sírio-Libanês um lema que diz: conhecer para cuidar. É fundamental conhecer o indivíduo, conhecer a medicina, né, para cuidar melhor. E o indivíduo precisa se conhecer para prevenir a doença ou diagnosticar precocemente a doença, porque a doença diagnosticada precocemente tem mais tratamento. Muito bem. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado também, telespectador, pela sua audiência e até a próxima. Até lá.